Bem, estamos de volta para a complementação do conteúdo da videoaula anterior, é, que trata-se dos condicionais, das estruturas de condição, simples, composta e cadeada. Então já vimos a parte teórica, agora vamos ver um pouco na prática como é que funciona. Então, para tal, eu vou utilizar o mesmo projeto que nós vimos lá de entrada de dados e para poder trabalhar essa nova necessidade. Então aqui é o seguinte, voltando no meu caderno, minha lousa do professor, vamos começar trabalhando aqui a estrutura simples de condição. Deixa eu pegar o problema. Copiar e colar aqui no meu código. Aqui está. Então vamos adaptar o meu código à necessidade. Então aqui nesse caso vou fazer uma condição simples. Então estrutura decisão simples. Então relembrando que nós estamos utilizando para entrada de dados aí o nosso componente headline sync. Se você realmente está perdido neste ponto, então retorna aí algumas aulas anteriores, onde eu trabalhei aí o projeto entrada de dados, certo? Então para eu entrar com os dados, vamos usar aqui a função question headline sync, ok? Então nesse caso aqui eu tenho entrada de 3 idades. Então vamos alterar aqui, colocar idade 1, leia a segunda idade, idade 2, vou colocar aqui, idade 1, okay. Idade 2, idade 3, entrada de dados, ok. Processamento, é o cálculo da média. Então vou ter mais uma variável aqui. Mais idade 3, dividido por 3. E agora entra aqui o meu processamento. Alternativo. E no caso eu tenho a condição. Então se a média de idade dos alunos é inferior a 25, nesse caso aqui eu vou usar o if. Então se a média menor que 25, vou usar o meu console log como saída de dados e vou escrever na tela turma jovem. Tudo bem? Então, leia as 3 idades, calcule a média e faça um teste. Então, se média é menor que 25, eu mostro a turma jovem. Então, vamos executar para verificar a minha condição simples. Novo terminal. Então, digite idade 1. Então, idade 6 anos. Vou aqui 10 anos e 8 anos. Turma jovem. Ok? Então, foi verdadeiro. Então, com certeza, essas médias
essas notas foram notas baixas, menor que 25. Então eu tenho aqui verdadeiro para o meu teste, então caiu aqui no turma jovem. Então vamos aumentar e verificar o que acontece. Vou colocar idade acima de 25 anos. Então 26, 30 e 27. Então observe que não há saída, certo? Então só há o processamento caso o valor da minha média foi inferior a 25. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que quando eu tenho apenas um processamento dentro da decisão, é facultativo eu utilizar aqui o conjunto de chaves. Então é bom gravar isso porque a gente pode usar e entender como é que funciona a estrutura encadeada. Então quando chegar ao ponto eu vou relembrar isso com vocês, tudo bem? Então tanto faz você colocar chaves ou não, quando eu tenho apenas uma linha de código dentro da minha decisão, certo? Vamos verificar aqui para ver se de fato isso acontece. Tudo bem? Aí está. O valores acima. Tudo bem? Então, tanto faz você utilizar ou não. Agora vamos para a composta. Então, estrutura composta de condição. Vou copiar aqui. Vou voltar aqui a minha lousa do professor para seguir os mesmos exemplos trabalhados aqui. Então, quais são os requisitos agora? Então, se média idade dos alunos é inferior a 25, turma jovem continua, certo? Mais um requisito. Caso contrário, apresentar a mensagem turma adulta. Certo? Eu vou comentar essa parte desse código. Ok? Para pegar apenas a parte da composta. Então, leia as 3 idades, calcula a média. Eu vou pegar aqui um if. Então, se média menor que 25, escreva turma jovem. Agora, eu tenho mais uma necessidade, que é para mostrar turma adulta para valores acima ou igual a 25. Então, nesse caso, eu uso o else, que é o meu senão, a parte falsa. Então, se for verdadeiro, faça uma coisa, se for falso, faça outra coisa. Nesse caso é turma adulta. Certo? Então, da mesma forma, quando eu tenho apenas um processamento dentro do meu condicional, o uso das chaves é facultativo. Então, como aqui eu deixei chaves, aqui eu vou deixar 100. Para mostrar essa outra forma de fazer. Tudo bem? Ctrl Z, vamos fazer o teste. Primeiro com chaves, depois verificar sem as chaves, tudo bem? Da mesma forma que fizemos aí com a condição simples. Idade 1.
25, 21 e 20. Turma jovem, certo? Executando mais uma vez. 30, 31, 29. Turma adulta. Funcionando corretamente. Vamos tirar as chaves. Então, 12, 18, 21, turma jovem. Ok. Vou colocar média superior a 25 agora. Turma adulta. Perfeito? Então, está aqui a condição, estrutura de condição composta. Agora vamos ver a encadeada. Como é que fica? Mais uma vez vou comentar esse código. Então aqui eu tenho o encadeamento. Vou voltar à lousa do professor, pegar mais um requisito. Aí está. Se a média for inferior a 25, turma jovem. Agora, se eu estou com a média entre 25 e 40, turma adulta. Caso contrário, aí, terceiro requisito, turma idosa, para a média superior a 40 anos. Então, vimos nos pormenores na aula anterior, certo? Que você está um pouco de dúvida de entender, assista ao vídeo anterior que vai ficar um pouco mais claro para ti. Então, comentei aqui o código da composta, continua aqui entrando os dados, certo? Calculando a média e vamos fazer o teste composto agora. Então, if média menor que 25, turma jovem. Parte do meu else. Então, lembrando que eu tenho nesse caso aqui uma composta dentro de outra composta. Ó. Então, else, então dentro desse lado composto eu tenho o quê? Mais um if, que é o outro teste. Ok? Então, if média é maior ou igual a 25. Para pegar o intervalo eu vou usar o operador lógico e, tá? When média menor ou igual a 40. Ó, faça o quê? Nesse caso, turma adulta, é isso? E a parte falsa dessa condicional mais interna, certo? Da composta dentro da outra composta. Então, dessa composta aqui eu tenho o quê? Turma idosa. Então, observe que fecha certinho as minhas chaves aí. Eu tenho aquele diagrama de blocos na minha cabeça, então dificilmente aí você erra. Tendo na sua cabeça, dificilmente você erra, certo? Então vamos executar. Então, idade 1.
Vamos primeiro aqui forçar que caia na primeira condição. Inferior a 25. Então 15, 19, 25. Turma jovem, certo? Então vamos tentar pegar agora aqui entre 25 e 40. 26, 27, 31. Turma adulta, certinho. E forçar agora que cai aqui na terceira condição, turma idosa, acima de 40 anos. 41, 42, 53. Turma idosa. Então está certinho. Tudo bem? Então você pode, por exemplo, achar esquisita essa forma de estruturação, mas eu posso apresentar uma outra forma de fazer, utilizando esse conceito aqui, ó, de chaves. Quando eu tenho apenas um processamento dentro de um conjunto de decisão, eu posso ocultar minhas chaves. Então, como seria a outra resolução? Agora pode fazer sentido para você. Então, se média menor que 25, está aqui. Eu faço alguma coisa, ó. Else if média maior ou igual a 25 e média menor ou igual a 40, faço alguma coisa. Else, certo? Então aqui eu tenho menor que 25, turma jovem, turma adulto, tem isso, e turma idosa, tem isso aqui. Então, em algumas bibliografias, você pode ter encontrado esse tipo de estruturação, usando else if desse jeito. Por que vai dar certo? Porque justamente quando eu tenho apenas uma linha de código dentro de uma estrutura de decisão, o uso de chaves é facultativo. Então aqui eu omiti. Então eu tenho aqui essa condição, que é considerado como se fosse apenas um bloco inteiro, uma linha, dentro do meu else. Então eu não coloquei as chaves aqui, ó. Ok? Vamos ver se de fato funciona. Então você pode começar, quando você tiver múltiplos testes, continuar fazendo else if, else if, else if, no final else. Também dá certo. Né? É lógico que dessa forma aqui fica um pouco mais claro do que está acontecendo. Expressa bem o meu diagrama de blocos. Ó. O que está dentro do que? Então tem uma composta dentro de outra composta. Certo? Então o código fica mais claro. Mas você pode fazer de várias formas. Isso aqui é mais uma forma de fazer. Tudo bem? Então vamos verificar. Então cidade 1, vamos forçar aí abaixo de 25 anos. Então 24, 23, 22, jovem, certo? Entre 25 e 40. Então 26, 27, 36, adulto, perfeito? E agora acima de 40 anos, então 45, 46 e 52, 12. Tudo bem? Então aqui está os 3 tipos de decisão que eu queria passar para vocês. Então encerra-se aí o conteúdo em relação à estrutura de condição. Então a gente vai praticar passando para vocês alguns algoritmos. E até a próxima aula aí. E muito obrigado.